Olá, eu sou o pastor Darcio, que Deus te abençoe. E eu, Nilza, aqui junto com vocês, E nós estamos aqui hoje para mais um. conhecendo mais para viver muito mais a palavra do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aí na nossa série de estudos, da volta de Jesus, né? A segunda volta de Jesus. Um tema bastante interessante, mas que nós dividimos aí em 12 estudos, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o arrebatamento, né? Então, nós temos aí todos os temas e a gente, em nome de Jesus, nós vamos abordar cada um desses temas aí para que você possa ter a certeza de que Jesus vai voltar e como isso vai acontecer. Então, você e eu temos que estar preparados para essa volta, né? O arrebatamento é algo assim bastante interessante. Nós temos aí uma série de filmes que tem aí no YouTube, você pode buscar, né? Nós já vimos, são 5 filmes que já tem, que é o Deixados para Trás. Deixados para Trás é um filme que ele tenta retratar um pouco do que é o arrebatamento. É lógico que tem algumas coisas que não coincidem com a palavra de Deus, mas dá para que você e eu tenhamos uma ideia do que vai ser o arrebatamento, de como a coisa vai acontecer, né? Então, que você possa estar buscando aí nessa série de filmes, né? Deixados para Trás, ele tem, ele é dublado em português, espanhol, inglês, então, que você possa usufruir desse tema, né? E ver mais ou menos como é que vai acontecer, né? A gente sabe que é só uma ideia, não é exatamente aquilo que vai acontecer, mas é uma ideia, né? Então, a gente está cheio de ideias, então nós vamos compilar mais um pouco dessa ideia, né? Sabemos que Jesus está voltando, sabemos que nós não devemos nos preocupar e tampouco nos desesperar, mas nós temos que estar preparados. E essa preparação é uma preparação que ela tem começo, mas o fim dela é quando Jesus voltar. Ou o que acontecer primeiro, ou Jesus volta ou a gente vai antes, né? Ou você e eu podemos morrer antes que Jesus volte, o que acontecer primeiro. Mas você e eu temos que estar preparados. E essa preparação depende somente de cada um de nós, não depende de ninguém, depende só de você e de mim. Bom, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando Jesus voltar, que ele vai voltar, e a gente, vendo o Novo e o Antigo Testamento, você vai ver que tudo converge para a cruz e a cruz converge para a segunda vinda de Jesus. Então, o arrebatamento, o que vai ser? Quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja, né? E nós temos aí um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, aqui Paulo está falando à igreja de Tessalônica, aos tessalonicenses, que eles tiveram um pequeno problema quando Paulo falou que Jesus ia voltar, então simplesmente pararam de trabalhar, ninguém queria fazer mais nada, então Paulo teve que colocar alguma ordem para que eles pudessem entender que os tempos de Deus são diferentes do nosso tempo, para que eles pudessem entender que o arrebatamento ele vai acontecer mas não ele não vai acontecer no nosso tempo, ele vai acontecer no tempo de Deus, né? Nós já vimos aqui que ninguém sabe o dia nem a hora, somente Deus sabe. Então Paulo ele tinha que dar uma reposicionada para os nossos irmãos lá de Tessalônica,
né, dizendo assim, olha, nós seremos arrebatados. Então, ele está aqui dizendo, confirmando que nós vamos ser arrebatados. Agora, quando isso vai acontecer, a gente tem que ter um pouquinho de calma aí, né? A gente tem que ter um pouquinho de calma. Bom, mas quando será o arrebatamento? Nós acabamos de falar, né? E Jesus fala aqui em Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, somente Deus sabe. Então, não adianta a gente ficar fazendo especulação aqui, dizendo, não, porque sabe, olha, está vendo, tem mais um sinal que apareceu. Ok, deixe os sinais aparecerem, deixe as coisas serem cumpridas conforme a palavra do Senhor, mas não queira determinar o prazo, não queira determinar o dia, porque, na verdade, Jesus deixou bem claro, isso é para acalmar o teu coração e o meu coração, né? Olha, não fica preocupado, porque nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai, somente Deus sabe quando isso vai acontecer. E o que é importante? É importante que tenhamos isso muito claro na nossa vida, né? Principalmente porque a Bíblia hoje tem mais de 2.000 promessas para cumprir na nossa vida. E não depende de Deus, depende de nós, né? E o arrebatamento é mais uma promessa. A gente vê isso lá em João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, Jesus, ele deixa essa promessa na minha vida e na tua vida. Então, Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi preparar lugar, ele avisou os discípulos, né? Avisou a toda a galera, olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. Então, a Bíblia ela não se contradiz, então a Bíblia está cheia de referências que falam da volta de Jesus. E essa aqui é uma delas, que o próprio Jesus disse, olha, eu vou, mas eu volto. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que estar preparados para isso. E a gente vê aqui Paulo voltando a ensinar os nossos irmãos lá de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Desculpa, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Ou seja, quem vai dar a palavra de ordem? A palavra de ordem vem do Deus Todo-Poderoso. Então, a hora que Deus der a palavra de ordem, fala, Jesus, vai lá buscar os meus filhos, vai lá buscar aqueles que são filhos adotados através do teu sangue. Então, é isso que vai acontecer. Então, o arrebatamento, ele vem para marcar a nossa segunda vida, né? A segunda vida. Então, nós vemos na Bíblia que Jesus fala da primeira morte e da segunda morte. A primeira morte é essa morte carnal que a gente pode ter ou não aqui, e a segunda morte é a morte eterna. Então, se vai ter a morte eterna, nós vamos para a vida eterna, certo? Então, nós não vamos morrer. Então, nós vamos para a vida eterna. Mas esse assunto arrebatamento, ele é bastante controvertido, né? Por quê? Existem muitas controvérsias, existem aí alguns posicionamentos sobre quando isso vai acontecer, baseado naquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 21.
Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Essa palavra grande tribulação, né? Isso nos remete a algumas posições diferentes de quando isso vai acontecer. A gente vai estudar sobre a grande tribulação e a gente deve falar mais a miúdo sobre isso, mas hoje nós vemos que os cristãos eles têm três posições. Tem aqueles que são os pré-tribulacionistas, aqueles que são os mesotribulacionistas e aqueles que são os pós-tribulacionistas. E você vai me dizer assim, pastor, o que é isso? Ok, nós vamos falar isso mais a miúdo quando a gente estiver falando da grande tribulação. Hoje a gente só vai dar aqui uma visão geral, né? Então, o que são os pré-tribulacionistas? Os pré-tribulacionistas são aqueles que aceitam a volta de Jesus em duas etapas, em duas partes. A primeira parte, quando ele vem e leva os filhos, e a segunda parte, quando ele vem para julgar. E os pré-tribulacionistas, eles creem que a igreja, que os filhos, que você e eu, vamos ser arrebatados no início da grande tribulação. Então, se você se recorda, nós vamos ter 7 anos de tribulação, sendo que os 3 primeiros anos, os 3 anos e meio primeiros vão ser tempos de paz, de abundância, onde o anticristo vai reinar e vai estar tudo bem. E a segunda parte desses 3 anos e meio, o anticristo vai se levantar contra a igreja, contra os cristãos que ficaram, enfim, vai ser um negócio terrível. Os pré-tribulacionistas, eles dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A grande tribulação, ela começa com a chegada do anticristo. Ela começa com paz, ela começa com abundância, ela começa onde todas as nações estarão em paz, com um único líder mundial. Então, essa é a visão dos pré-tribulacionistas. E o mesotribulacionista? O mesotribulacionista, ele é muito parecido com o pré-tribulacionista. Desculpa. Ele defende que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Então, você tem a grande tribulação começando, os 3 anos e meio de paz, que vai ser o meio da grande tribulação. Então, antes que comece a perseguição, eles creem que a igreja, que os filhos vão ser arrebatados, né? Vai ser bem na metade da grande tribulação, né? Ela vai ser lá nos 3 anos e meio, quando o anticristo vem e se revela contra tudo aquilo que ele fez de paz. Ele vai querer governar com mão de ferro. Então, onde ele vai proibir a igreja, onde ele vai proibir louvor a outros deuses, ele vai querer ser o único ser venerável, ou seja, a gente vai ter que prestar cultos, ou alguém vai ter que prestar culto para o anticristo, né? Eu espero não estar aqui, né? Mas é isso que os mesotribulacionistas pensam. E a gente tem os pós-tribulacionistas. O pós-tribulacionista defende que o arrebatamento é a segunda vinda de Cristo. Tratam-se de um único evento. Ou seja, não vai ser um negócio separado, né? Os pré-tribulacionistas acham que são 2 eventos, né? Você lembra lá que são em 2 tempos, né? E que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, esses são os pós-tribulacionistas, né? Que a igreja passa pela grande tribulação, e aí você vai ter, perdão,
também os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas, porque depois da grande tribulação, quando Jesus vem e tem a Batalha do Armagedon, então vai ter 1000 anos de paz, onde o diabo vai ser encarcerado. Então aí você começa a ter os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas. Isso aí, se a gente falar, a gente vai falar mais para frente, né, de alguma coisa sobre isso. Bom, mas nós sabemos que Jesus vai voltar. A gente não sabe o futuro. Nós não podemos prever o futuro. Nós não podemos achar que dar tempo quando Jesus vai voltar. Ah, porque eu estou sentindo. Oh, não sente, não. Viva aí a palavra, viva aí as promessas. Não sente isso. Nós não sabemos o futuro. É impossível dizer com certeza absoluta se alguma dessas teorias está correta. Olha, são 3 teorias aí. Alguma delas está correta. Ninguém pode dizer que essa está correta, a outra está correta. Quando a gente falar da grande tribulação, nós vamos entrar mais a miúdo em cada uma dessas teorias. E você vai ver que cada uma delas tem base bíblica. E, na verdade, qual é o grande problema disso? O grande problema disso é a interpretação que você e eu temos da palavra, né? Então, a gente não pode saber. Muito do que está escrito sobre o fim dos tempos é simbólico. É simbólico. E tudo depende da forma que você e eu interpretamos. Como é que a gente faz a interpretação desse negócio aí? Como é que eu entendo esse negócio aí? Quando você começa a ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, principalmente lá o capítulo 13, você vai ver de uma forma tremenda como a coisa vai acontecer. Mas você não pode só se basear no capítulo 13 de Apocalipse, você está um pouco se basear no teu entendimento, naquilo que você entende, né? Porque isso é interpretativo, né? São símbolos que aparecem, né? Também é bom lembrar que Deus tem uma noção de tempo diferente. Vê aí o que Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí a coisa começa a complicar, né? Lembra que a gente já falou, né, que Deus ele é atemporal, ele não está preso em tempo e espaço, né? Isso Davi já falou lá no livro de Salmos, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o tempo de Deus ele é diferente. Ele é diferente do meu tempo, ele é diferente do teu tempo, né? Ele não é como o nosso tempo. Não é simplesmente assim, olha, vai acontecer. Por exemplo, se você lê o livro de Daniel, você vai ver que Daniel tem uma revelação das 70 semanas. 70 semanas, você e eu podemos pensar que são semanas de 7 dias, que é a semana que nós conhecemos. Mas não. Perdão, são semanas de tempos. São tempos muito diferentes. Então, por exemplo, agora, veja, o livro de Daniel ele foi escrito há pelo menos 500 anos antes da vinda de Jesus. Jesus já veio, nós estamos em 2022. Se você, só fazendo uma conta rápida, né? 500 anos, nós estamos falando em 2.522 anos do dia de hoje. E hoje nós estamos vivendo, sabe o quê? A 70ª semana. Então, o tempo de Deus é um tempo muito diferente. Nós estamos vivendo a última semana de Daniel. E não é uma semana de 7 dias, é uma semana de tempo. E o tempo de Deus, a gente não pode dizer, olha, já estamos no final. Ah, vai
vai ser amanhã, vai ser daqui. Não, ninguém pode dizer. Qualquer um que se atreve a dizer, no mínimo, é um ignorante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus diz que ninguém sabe. Se ninguém sabe, por que que eu tenho que ficar procurando pelo em casca de ovo? Por que que eu tenho que ficar procurando uma data? Para que que eu quero saber a data? Na verdade, o problema é que a nossa ansiedade e o nosso desejo de saber das coisas nos leva a ficar ouvindo histórias. Isso são historinhas que, se você for por elas, realmente você vai entrar bem. Então, em todos os estudos que a gente está fazendo aqui, a gente tem trazido muitos trechos bíblicos e a gente espera, eu espero realmente que você esteja anotando cada um desses textos e esteja confrontando com a tua palavra. Esteja checando com a tua palavra, com a tua Bíblia. Não acredita no que você tá vendo aqui, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Bom, o arrebatamento ele vai acontecer, né? Eu goste ou não, você goste ou não, isso vai acontecer. Por quê? Porque está descrito na palavra, né? Agora, como e quando, ninguém sabe. Nós podemos traçar um gráfico e dizer assim, olha, esses sinais já aconteceram, isso aqui ainda não aconteceu. E aí você vai dando mais ou menos uma pareada para saber quando e como vai ser. Mas, na verdade, nós já vimos aqui que Jesus diz que ele vai vir como um relâmpago. Ele vai vir como um relâmpago, né? Então, não importa muito quando vai ser e como vai ser. O que importa é que você e eu estejamos motivados para quê? Para a vinda de Jesus. Que você e eu estejamos motivados a estarmos cada vez melhor preparados. E como é que eu faço isso? Né? Vai lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter uma vida correta. É isso que você e eu precisamos fazer. O arrebatamento vai acontecer? Vai acontecer. Jesus vai voltar? Vai voltar. Agora, se a gente vai passar pela tribulação, não vai passar pela tribulação, se a gente vai ser arrebatado no início dos 3 anos e meio, no meio dos 3 anos e meio, no final da tribulação, meu amigo, isso não tem que importar para nós. Por quê? Porque se nós temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos cheios do Espírito Santo, não importa o que passe. A gente vive o Salmo 91, né, que fala que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não seria atingido. Então, na verdade, não importa. Não importa qual seja a linha. O que importa? Paulo fala aqui aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, o arrebatamento ele é uma promessa. É a promessa para a nossa vida eterna, né? E o que importa para nós hoje é termos a Cristo como nosso Salvador. Estarmos prontos para isso e vivermos essa promessa. Então, quando vai ser o arrebatamento, onde vai ser o arrebatamento, como vai ser, realmente não importa muito, né? O que importa é que você e eu estejamos prontos para viver esta promessa, a promessa da eternidade com Deus. Ainda que você não creia nisso. Se você não crê nisso, eu não posso fazer nada.
né? Eu creio firmemente nisso. Por quê? Porque está escrito na palavra, porque eu tenho a Cristo como meu Senhor, porque o Espírito Santo revela essas coisas para aqueles que são seus filhos. Ok? E te espero na próxima quinta-feira, né, para que a gente possa continuar essa série de estudos aí sobre a volta de Jesus. E na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre o anticristo. Quem é o anticristo, como ele vem, quais são os sinais do anticristo. É quando a gente vai conversar, estudar na próxima semana. Então, espero você na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, foi um grande prazer estar com você. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se você quer fazer algum comentário, você pode fazer através do WhatsApp da rádio, né? Você pode fazer através do e-mail da rádio, você pode ligar para a gente, né? Ou ainda você pode até escrever aqui embaixo, né? Aqui no YouTube você pode escrever aqui embaixo, aqui, ó, aqui, né? Mostra o dedinho. Aqui, aqui. Você pode escrever aqui embaixo, né? E a gente vai te responder, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente, né? Se você puder, divulgue aí o nosso canal, para que a palavra do Senhor chegue até os confins da terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.